especialmente eu gostaria de lembrar aqui, ou de anunciar o nome do Miguel Carmelo Cabral, filho do Guilherme e da Jamila, uma criancinha que nasceu de 26 semanas de gestação, então está na UTI neonatal. Vamos lembrar do Miguel também nas nossas orações e dos seus pais. Oremos. Eu peço aqui a nossa irmã Lígia, você pode nos conduzir, por favor? O microfone vai chegar aqui a você. Pai Santo, nós nos colocamos mais um dia diante do Teu altar, te agradecendo por Tu nos teres trazido aqui, Senhor, pela graça que encontramos diante de Ti, Senhor, através de Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, que age dentro de nós, que nos guia, que nos traz aqui para Te adorarmos. Teu povo aqui reunido, Senhor, coloca os seus problemas, as suas apreensões e também os seus agradecimentos diante do Teu altar, ó Deus. Queremos Te pedir de um modo muito especial pelo Miguel, aquela criancinha que nasceu e que está na UTI. Tem misericórdia, ó Deus, põe as Tuas mãos sobre ele. Amém. E que ele possa, Senhor, vir a vencer, Senhor, tão pequenininho que ele é, e com os cuidados médicos, que ele possa vir a vencer essa fase da vidinha dele, ó Deus. Amém. Também colocamos diante de Ti, ó Deus, as pessoas que estão em acampamentos, que possam voltar cada vez mais impactadas pela Tua palavra. Amém. E que possam, Senhor Jesus, aprender mais de Ti. Nós possamos também aprender mais de Ti na palavra que vai ser dita aqui agora. Abençoa-nos, Senhor, e perdoa-nos dos nossos pecados. Colocamos tudo isso diante do Teu altar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus novamente cantando e vamos louvar com esse hino, Deixa o Salvador te ajudar. Vamos ficar em pé novamente para isso?
se assente. Nós temos uma mensagem para as crianças que estão conosco e as que têm até 2 anos. Se quiserem, podem descer ao berçário, onde o culto é transmitido. As de 4 a 7, com a Renata. E à noite as de 4 a 11, também com a Renata. Mas agora de manhã apenas as de 4 a 7. Para a porta de entrada mesmo, a Renata já está ali esperando as crianças. E nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias aqui, no capítulo 2, desse livro de Atos dos Apóstolos. E claramente nós encontramos 3 ênfases aqui nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A primeira ênfase está no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo. Nos primeiros 13 versículos, nós temos aqui descrito o que aconteceu quando Deus cumpriu a promessa dele de enviar o Espírito dele, que também é conhecido como Espírito de Cristo, e também Espírito Santo, sobre todo o povo de Deus, toda a igreja, todo crente. Antes o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, não sobre todos. Ele era colocado, ele era enviado sobre algumas pessoas. Mas agora ele está presente na vida de todo aquele que crê. Essa foi a promessa que Deus fez nos profetas. E é isso que está sendo se cumprindo aqui. Está se cumprindo aqui. Depois, a segunda ênfase que nós temos nesse capítulo 2 é a mensagem que Pedro entregou naquele dia. Uma mensagem onde ele anuncia Jesus Cristo. Ele fala sobre Jesus Cristo. E a terceira ênfase que nós temos aqui nesse capítulo é na igreja. A igreja aqui é revigorada. E é importante essa palavra revigorada, porque há pessoas que pensam que a igreja de Deus nasceu aqui. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que não. A igreja de Deus começou lá no Jardim do Éden, quando Deus prometeu redimir os nossos pais Adão e Eva. Aquela promessa instituiu a igreja. Então, todo o Antigo Testamento, nós encontramos a igreja. Por isso é que, ao lermos agora há pouco o Salmo 122, quando nós lemos o salmista falar sobre a casa de Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a igreja que nós podemos interpretar essa expressão. Que naquela época, estava centralizada em Israel, mas não apenas em Israel. Porque a promessa da salvação que Deus fez a Abraão envolvia os outros povos, as outras nações, e o próprio livro dos Salmos, muitas e muitas vezes, fala que a salvação é para os povos, para as nações. No Antigo Testamento, as nações devem olhar para Israel e aprender quem Deus é. No Novo Testamento, a igreja deve ir aos confins da terra, falando sobre Deus, sobre a boa notícia. Então, Atos capítulo 2 fala sobre a renovação da igreja, o revigoramento da igreja, não sobre a fundação da igreja. A igreja já existia antes
da descida do Espírito Santo, com outras características, mas ela já existia. O Espírito Santo então vem sobre o povo de Deus, e a promessa de Jesus Cristo acerca dessa vinda do Espírito Santo, o objetivo da descida do Espírito Santo é fazer o povo, os crentes em Jesus Cristo, suas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo vem sobre a igreja para que a igreja vá, para que a igreja caminhe. A igreja, então, não é estacionária, ela está a caminho. Aliás, esse foi o primeiro nome que o grupo de discípulos de Jesus Cristo recebeu. Foi a primeira distinção que foi feita do grupo dos discípulos, dos apóstolos e dos discípulos com os judeus. Eles são os do caminho. Foi a primeira distinção que foi feita, não pela igreja em si, mas pelas pessoas que olhavam para o que estava acontecendo com aquele grupo de pessoas que acreditou em Jesus Cristo. Então eles foram chamados ou apelidados de os do caminho. Então a igreja recebe o Espírito para ir testemunhar. O Evangelho de Jesus Cristo, então, é anunciado pelo apóstolo Pedro e por todos aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, mas Pedro centralizou a mensagem depois que o sinal atraiu a atenção das pessoas lá na cidade de Jerusalém, no dia daquela festa de Pentecostes. E qual que seria, assim, o resumo da mensagem que nós encontramos aqui nos versículos 14 a 36. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Então Pedro cita o profeta Joel e todos esses salmos. E é importante a gente perceber que na primeira mensagem que um apóstolo prega, depois de receber o Espírito Santo de Deus, não é uma mensagem que ele inventa. A primeira mensagem que um apóstolo prega está fundamentada nas Escrituras. Isso é muito importante. Para nos mostrar com muita clareza como o Evangelho não é uma invenção dos apóstolos. O Evangelho é uma proclamação que eles fizeram fundamentados nos profetas e nas Escrituras. E quando nós lemos aqui o Evangelho de Lucas, Lucas escreveu o Evangelho, escreveu também o livro de Atos. Ao final do livro do Evangelho de Lucas, Lucas diz que Jesus Cristo procurou os seus discípulos para relembrar a eles o que a respeito dele, Jesus, estava escrito nos livros de Moisés, nos profetas e nos Salmos. O capítulo 24 do Evangelho de Lucas termina com essa ênfase. E a primeira mensagem que é pregada, que é proclamada aqui, depois do dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, melhor dizendo, segue o padrão que Jesus Cristo estabeleceu. Para falar de Jesus Cristo, nós nos fundamentamos, nos estruturamos no que os profetas e os salmos, e mais à frente, os livros da lei.
os livros de Moisés. Então essa é a primeira ênfase importante que nós entendemos aqui na mensagem de Pedro. Como eu disse há pouco, a igreja não nasceu aqui, a igreja veio lá do Jardim do Éden, da promessa, da aliança que Deus fez. E o que Pedro está nos ensinando aqui é justamente isso também, o Evangelho, que é a mensagem que estrutura e dá razão de ser a igreja também. Antecedem a própria vinda de Jesus Cristo, porque a anuncia ou anunciava. Uma resposta pessoal é necessária. Diante do Evangelho, cada pessoa precisa se posicionar, se postar. Diante do Evangelho, as pessoas podem, como alguns aqui fizeram, pensar que aquela mensagem não lhes dizia nada, virar as costas e ir embora. Mas para quem aquela mensagem faz sentido, essa mensagem tem razão de ser: arrependimento, arrependei-vos. Batismo, porque o batismo significa vínculo, significa união, compromisso e vida nova. Livrai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Então, vejam que o Evangelho abre portas para uma nova maneira de ser e de viver. A pessoa não precisa ficar presa nos mesmos erros, nos mesmos vícios. Ela tem libertação. Ela consegue agora enxergar uma nova maneira de ser. Não é mais ela, não é mais a cultura do mundo que nos cerca, que nos diz quem somos e como vivemos. Mas Deus nos livra disso, para uma nova existência, uma vida nova. O apóstolo Paulo fala sobre novidade de vida e novidade de espírito. É isso que o Evangelho traz, novidade. Novidade que o mundo não pode trazer. Sabe, se você e eu entrarmos agora numa nave espacial, uma espaçonave, e formos dar uma volta aí pelo espaço, e voltarmos aqui há 10 anos, e abrirmos o jornal, é a mesma coisa, gente. Esse mundo não traz novidade para a gente. As notícias vão ser as mesmas. O mundo está envolvido numa mesmice de sempre. E essa viagem pode durar mais do que 10 anos, e o resultado vai ser o mesmo. Quando a gente voltar, vai ser a mesma história. Só Jesus Cristo traz ao mundo uma história diferente. Só. A ressurreição é uma história singular. A vida de Jesus Cristo é incomparável. É extraordinariamente fora das mesmices e da rotina desse mundo. Por isso o Evangelho produz essa nova vida, uma nova perspectiva de existência, para a gente poder encarar a rotina e a mesmice desse mundo. É isso que Pedro está dizendo. É isso que nós temos a oportunidade de viver. Qual que é a consequência lógica da vinda do Espírito, da verdade de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo? A igreja é revigorada.
E quais são as características desse revigoramento, dessa renovação, dessa reforma da igreja? A primeira está aqui no versículo 42, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa perseverança na doutrina é tão importante para nós. Hoje, quando se fala sobre igreja cristã, o cardápio é tão vasto que a gente fica numa dúvida tão grande sobre o que está por aí ao nosso redor. Tanta gente falando em nome de Cristo, tanta gente se dizendo apóstolo, tanta gente se propondo a compartilhar uma mensagem que parece coerente com a mensagem aqui dos evangelhos, e da Escritura como um todo, mas quando nós vamos verificar de fato, nós precisamos ter essa perseverança na doutrina dos apóstolos, para nós não inventarmos a nossa doutrina, achando que nós estamos corretos. Por isso, aqueles crentes que estavam começando uma vida nova, precisavam ser agora doutrinados a uma nova maneira de viver, e eles então precisavam que alguém os doutrinasse. E os apóstolos eram essas pessoas que Jesus autorizou a fazer isso. Então, se nós de fato queremos experimentar essa vida nova, esse novo propósito de ser, nós precisamos fazer isso seguindo uma orientação autorizada por Jesus Cristo. E uma orientação assim é aquela, como vimos há pouco, que espelha as Escrituras, que reflete o ensino bíblico, não o ensino dos homens, não as ideias dos homens, mas o ensino bíblico. A comunhão fraterna é outra característica da igreja de Deus. Eles perseveravam na comunhão. Comunhão significa andar juntos na mesma direção, olhando na mesma direção. E essa experiência aqui deles era uma experiência de não só andar juntos, mas de acudir uns aos outros, de socorrer uns aos outros, de apoiar uns aos outros, a ponto de venderem propriedades e bens e distribuírem o produto à medida que alguém tinha necessidade. Então esse cuidado mútuo, esse socorro de um para com o outro. Mais à frente nós vamos perceber que essa experiência deles trouxe problemas, mas o princípio que está colocado aqui do socorro permanece. Talvez não nesses moldes aqui, mas o princípio permanece, de socorrer uns aos outros. Então, a igreja, ela existe para comunhão fraterna, cuidado mútuo. Nós não podemos simplesmente virar as costas a alguém que, como nós, crê no Senhor Jesus Cristo, está andando na direção que Ele aponta, e
deixar essa pessoa à míngua, sem atender, sem socorrer. Se nós podemos socorrer. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 6 e fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas o apóstolo Paulo também fala naquele mesmo texto que cada um levará o seu próprio fardo. Nós precisamos nos importar uns com os outros, mas cada pessoa é responsável diante de Deus pela sua vida. Não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que gostam muito de transferir problemas. Ela não quer resolver o problema, ela quer que você resolva o problema dela. Então, nunca resolve o problema. Então nós precisamos apoiar uns aos outros, mas lembrar que cada pessoa é responsável diante de Deus pela sua vida. E que os meus problemas eu resolvo e os seus problemas você resolve. Nós apoiamos uns aos outros. Mas nós precisamos dessa honestidade que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos fala. Então a comunhão é esse caminho que nós caminhamos juntos, na direção que Deus nos aponta. Adoração formal e espontânea. O texto diz que eles estavam juntos no templo. Até esse momento eles podiam ir ao templo, depois eles foram proibidos de ir ao templo da cidade de Jerusalém. Mas até esse momento eles iam ao templo para adorar, para orar, não mais para sacrificar, mas para estarem juntos, orando. Mas também partiam pão de casa em casa, com alegria e singeleza e simplicidade. Nós nos reunimos aqui como um momento como esse, de culto público, e adoramos juntos. Mas nós também adoramos quando estamos caminhando, almoçando, jantando, tomando um café, brincando. Porque a adoração a Deus é natural, é espontânea. E porque a igreja vive dessa maneira, o texto conclui: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse testemunho diário de vida nova, revigorada, reformada, trazia a atenção, chamava a atenção de pessoas que compreendiam que aquilo era o resultado da presença do Evangelho e do Espírito de Deus na vida daquele grupo. E à medida que nós continuamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos percebendo que o retrato dessa igreja vai sendo ampliado, outros retratos vão sendo colocados aqui, como por exemplo a igreja de Antioquia no capítulo 13, a igreja de Samaria no capítulo 8, a igreja de Éfeso, mais adiante, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos e vários retratos da igreja vão sendo colocados aqui no livro de Atos dos Apóstolos para nós, para dizer que basicamente essa é a estrutura de uma igreja fundamentada no Evangelho. Uma igreja em movimento, em caminho, a caminho, que persevera na doutrina do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, então, a compreender de novo essa verdade. E que essas características possam ser renovadas aqui conosco, entre nós.
Senhor, a tua igreja. Vamos louvar a Deus com esse hino. Enquanto cantamos, podemos também adorar com dízimos e ofertas aqueles que vieram prontos para isso. Vamos ficar em pé também? Ajuda-nos, Senhor, a usufruir desse privilégio que o Senhor nos dá, de sermos a Tua igreja, fundamentados na doutrina apostólica, no ensino de Cristo, nas Escrituras, de usufruir a presença do Espírito Santo conosco, que nos guia à verdade, que nos ensina a discernir o tempo, que nos ajuda a amar e a obedecer ao nosso bom Deus. Leva-nos assim, ó Deus, na Tua direção. E os nossos irmãos que se reúnem em outros endereços, que o Senhor também os abençoe da mesma maneira. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre a casa de Deus, aqui reunida, irmanada, a grande igreja reunida nesse mundo afora. Para a glória do Deus bendito, trino e eterno. E amém. Nós temos um grupo que se reuniu ontem, voltará a se reunir amanhã aqui em Indaiatuba. Se
Se você quiser ir lá, estar conosco, você é bem-vindo. Basta falar comigo aqui depois do culto. Precisamos saber quantas pessoas vão estar por causa do almoço. E se você desejar ir, basta a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Faleceu o pai da nossa irmã Anne Rodrigues. E então, o sepultamento vai ser às 16 horas no cemitério Flamboyant. Às 15 horas teremos um momento lá de gratidão a Deus pela vida dele. Então, ele faleceu no final da noite passada e estamos comunicando agora à igreja. Daqui a pouco, aqui mesmo no nosso ambiente, nós teremos uma aula, escola dominical, e todos estão convidados a permanecer se puderem. Bom domingo.